Boa noite! Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma terça-feira no Simplifique com a TCD e hoje nós vamos falar sobre a Síndrome da Ativação Mastocitária. Sejam bem-vindos e estamos aqui no Simplifique com a TCD nas terças-feiras. Por que Simplifique com a TCD? Porque a gente dá a cada terça-feira um assunto diferente, mas a gente entra com a teoria e a gente termina com a TCD, como que a TCD pode ajudar e como que a aurículo com os cristais também podem ajudar. Boa noite a todos que estão entrando. Me dá um joinha se vocês estão me escutando e soltem coraçõezinhos, por favor. Então, por que hoje eu vim falar sobre essa Síndrome de Ativação Mastocitária, né? Por quê? Porque eu acabei vendo vários médicos e vários terapeutas falando sobre essa ação dos mastócitos. Ela é uma condição rara que afeta o sistema imunológico e provoca sintomas de alergia. É caracterizada por uma ativação exagerada nos mastócitos, células carregadas de elementos químicos, como a histamina, presente nos tecidos, presta atenção agora, da pele, do pulmão e do intestino. Pele, pulmão, órgão, intestino, víscera. Os nossos alunos já estão fazendo a correlação. Essa ativação inapropriada libera mediadores que desencadeiam sintomas sistêmicos muito graves. A causa, a síndrome, a SAM, ocorre quando os mastócitos liberam seu conteúdo, incluindo a histamina, causando inflamação e sintomas alérgicos. A causa exata varia entre indivíduo, mas pode incluir predisposição genética, mutações genéticas podem aumentar a suscetibilidade e gatilhos ambientais, estresse, exposição a alergênicos ou produtos químicos. Prevenção. A síndrome da ativação dos mastócitos, ou a SAM, não tem uma abordagem única de tratamento, mas existem medidas preventivas e de estilo de vida que podem ajudar a estabilizar os mastócitos e reduzir o risco de surtos. Medidas preventivas gerais. Evitar fatores que desencadeiam a liberação dos mediadores dos mastócitos e aconselhamento para os doentes prestadores de cuidados de saúde. É uma condição em que os mastócitos, um tipo de célula do sistema imunológico, ficam hiperativos e liberam substâncias químicas em excesso, causando uma variedade de sintomas. Esses sintomas podem incluir urticária, inchaço, falta de ar, diarreia, vômitos e até mesmo anafilaxia em casos graves. A síndrome da ativação mastocitária é caracterizada por sintomas variados, recorrentes e podem afetar múltiplos
sistemas do corpo, devido à ação excessiva dos mastócitos. Esses sintomas podem incluir as erupções cutâneas, urticária. Nossos alunos já estão acendendo uma luzinha aí, né? Coceira, rubor, problemas gastrointestinais, náuseas, diarreias, problemas respiratórios, como falta de ar e chiado, sintomas neurológicos, como dor de cabeça e fadiga, sintomas cardiovasculares, como pressão arterial baixa e frequência cardíaca acelerada. Então, gente, é por isso que eu resolvi vir conversar com vocês sobre isso, né? E dos principais sintomas, os cutâneos são, já falei, mas vou repetir: urticária, coceira, rubor, angioedema, inchaço. Gastrointestinais, dor abdominal, náusea, vômitos e diarreia, e dispepsia também. Respiratórios, falta de ar, chiado, peito, broncoespasmo, dificuldade para respirar. Cardiovasculares, hipotensão, pressão baixa, taquicardia e frequência acelerada. Neurológicos, dor de cabeça, fadiga, alterações no humor, confusão mental. Outros, dores nos ossos e nas articulações, cansaço, sensação de bola na garganta e suores intensos. Então, eu comecei a pesquisar o SAN justamente por causa do cansaço. E eles estão aliando essa síndrome mastocitária com o cansaço. Por isso que eu estava lendo muito sobre ela. Possíveis reações anafiláticas, em casos graves, a anafilaxia em relação alérgica a grave pode ser fatal, gente. Qual o tratamento? Se a mastocitose sistêmica for agressiva, os agentes quimioterápicos, midostaurina ou avapritinib podem ser usados. Interferon alfa, injetado por via subcutânea uma vez por semana. Podem reduzir os efeitos da doença sobre a medula óssea, porque ela atinge a medula óssea. Qual exame se detecta? Na ausência de lesão cutânea, pacientes com suspeitas de mastocitose devem ser submetidos à biópsia e um aspirado da medula óssea para diagnóstico e caracterização do subtipo da doença. Eu tenho uma forma mais fácil de diagnosticar. Vamos lá. Alguns fatores que podem desencadear os sintomas da mastocitose, como mudanças de temperatura, principalmente calor, estresse físico-emocional, muito cansaço, consumo de alimentos ou bebidas muito quentes ou picantes, realização de exercícios, contatos com roupa. Vocês já ouviram que tem gente que anda e esse contato com a roupa fica inteiro vermelha a pele? É uma reação mastocitária. Realização de exercícios, contatos com roupas, consumos de bebidas alcoólicas e alteração hormonais. Como diminuir os mastócitos? A terapia eficaz geralmente consiste simplesmente em antihistamínicos e compostos estabilizadores da membrana dos mastócitos, suplementados com medicamentos direcionados a sintomas e complicações específicas. O excesso de histamina no corpo, no organismo, também é conhecido como intolerância à histamina ou histaminose. Pode causar uma variedade de sintomas,
vão desde o digestivo, reação alérgica, sintomas gerais, fadiga extenuante e dores de cabeça. Bem, por que eu resolvi dar esse tema? Por causa das minhas pesquisas de fadiga crônica, de fadiga, a pessoa já acorda cansada. E a gente estava vendo muito. E como eu precisei essa semana eu precisei ir no meu cardio, no meu médico, fazer exame de controle, ele comentou comigo sobre essa ação mastocitária. E ele falou o seguinte, que quem tem doença autoimune tem essa SAM, que é Síndrome de Ação Mastocitária. E que é impressionante os casos, principalmente quando você faz o exame do FAM e está alterado, porque daí no FAM você percebe que você tem uma doença autoimune e você tem essa ação mastocitária. Eu fiquei assim abismada com tudo que ele me contou. E mais uma coisa, até comentei com ele, porque teve uma época em que eu fui lidar no quintal, estava sem óculos e sem máscara, porque eu sou super alérgica, e eu fiz isso aqui num buchinho. E depois disso, eu comecei com uma reação alérgica de uma rinite muito forte. Gente, comecem por um hemograma simples. Vejam os eosinófilos. E os meus eosinófilos, quando eu tenho problema alérgico, estão lá em cima. E ninguém tinha comentado comigo que os eosinófilos altos ocorre uma ação mastocitária. Por quê? Porque ele libera histamina no corpo. E liberando histamina no corpo, o hemograma, os eosinófilos estão lá em cima. E eu não sei o porquê, num dos últimos exames de hemograma meu, os meus eosinófilos estavam muito altos e eu comecei a entender as doenças autoimunes, a histamina e o que é histamina? Libera onde? Pele. Pele é o quê? Pulmão. Órgão. E a víscera é intestino. Então, os nossos alunos já sabem como tratar com aurículo uma síndrome de SAM, fazendo uma enorme harmonização, ou quando estão quando eles estão já com alergia, o que vocês podem fazer? Vocês vão fazer o nosso tratamento alérgico, né? E qual ponto sistêmico nós usamos? O ponto extra de urticária na orelha e o ponto extra na perna, que é um SUM acima do BP10. Mini gráfico com 3 cristais nesses 2 pontos. Ok? E agora, quem está com papel e caneta na mão, vocês vão ficar bobos comigo. Eu tive vários pacientes no consultório, principalmente professores, que têm alergia a giz e ficam com a mão inteira despedaçada, que nem quando você tem alergia a lavar louça com detergente. Fica toda despedaçada. E o que a gente indica? Vaselina sólida, nada de creme, nada. Só passar vaselina sólida nas mãos. E, se possível, luva para lidar com giz no quadro.
Só que, agora prestem atenção, tem 2 pontos de acupuntura que vocês não podem usar. Quem está com a estamina alta, com os eosinófilos altos e com os mastócitos, na síndrome mastocitária. Quais são esses 2 pontos? IG4 e E36. Cada vez que eu usava esses 2 pontos nessas professoras, aumentava essa alergia delas. Quando eu deixei de usar, eu consegui curá-las. E agora, qual é o ponto que melhora isso? Eu dei o ponto que não melhora, que piora. E qual é o ponto que melhora? O F3. Gente, então, na ação mastocitária, você precisa atender o fígado, a madeira e a terra, que é o baço também, e o metal, que é o pulmão. Gente, o que nós temos na nossa técnica, na nossa harmonização? A harmonização dos órgãos. Madeira, fogo, terra, metal e água. Vocês vão e termina com o ponto. Pode colocar um cristal no F3 e colocar o mini gráfico com 3 cristais no ponto de alergia. Então, escrevam, pelo amor de Deus, numa pessoa alérgica e em uma pessoa com doença autoimune, não usem IG4 e E36. Já procurei o porquê. Eles liberam estamina. Embora alguns professores dizem que eu sou meio louquinha, né? Mas eu tenho experiência clínica no meu consultório. E uma semana eu usava o IG4 e o E36, ela vinha na outra semana com a mão inteira arrebentada. Não usava, parei de usar, consegui curar a mão dela, a alergia da mão. Na época nós não tínhamos, né, a goiaba e a pitanga, nem o tansagem e a guaçatonga para fazer escalda-mão. Mas a vaselina sólida é maravilhosa. É maravilhosa para essas alergias nas mãos. Tá? Então não precisa fazer nada desses remédios que a gente colocou aqui, né? Biópsia. Faz um hemograma simples, gente. Tá? E lembra que eu acabei falando aqui que ele vai na medula? Quais pontos eu poderia usar na aurículo para melhorar a parte de medula? Na aurículo chinesa do professor Marcelo, ele tem 3 pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. 3 pontinhos chamado medula, tá? E vocês vão colocar 3 cristais, porque são 3 pontos, um do ladinho do outro, chamado medula. Vamos ver se eu consigo aqui. É que ele não é desse jeito, mas então eu tenho que melhorar aqui, gente, só um pouquinho. Aí depois, no meus stories, eu pego o mapa e mostro para vocês. São 3 pontinhos. Gente, faz de conta que vocês tiram esse aqui de cima. Os 3 pontos são aqui, ó. Tá? São 3 pontinhos aqui, tá? Chamado medula. Inclusive, esse ponto é maravilhoso para tratar quimioterapia. Quem está fazendo quimioterapia
e quem está fazendo também está com problema, está fazendo tratamento de câncer. Esse ponto aqui de medula é maravilhoso. Maravilhoso. E só tem no mapa auricular do Marcelo. Por isso que no meu curso eu uso 2 mapas. O mapa do Marcelo, que foi o primeiro, e o mapa do Enomoto. E um pouco o mapa de francês, tá? Então, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar? Ah, obrigada, Ellen. Uma cara de cansada só. Faz sentido, né, Rocio? Doença autoimune. Doença autoimune. É isso aí. E nessa consulta com o meu terapeuta, com o meu médico cardio, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Eu consegui entender muita coisa. Muita coisa. Né? E a gente conversa muito porque ele sabe, né, que eu entendo. E aí depois no final fiz uma pergunta para ele, ele falou assim, sim. E aí ele só falou para mim o seguinte: quando você tiver com algum paciente com uma síndrome muito alta, dê um corticoide para ela, mas não é um corticoide para você tomar. Dê uma injeção de diprospan, principalmente para quem tem doença autoimune. Uma só. Uma injeção. E você vai ver como o seu paciente vai melhorar. E eu nunca tinha ouvido falar em que numa doença autoimune você pode aplicar uma diprospan e aí nessa doença autoimune os mastócitos estão super altos, eles baixam com o diprospan. Só que nós não precisamos disso, né? Porque nós temos o nosso tratamento. Mas a gente também dá. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, boa noite, Zuleide. Vocês já ouviram falar que a gente sempre está precisando aumentar a nossa imunidade, né? Então, eu andei recordando de alguns tratamentos. Lucy, vaselina sólida, não, para qualquer alergia nas mãos. Eu falei do giz por causa da minha professora, mas aquela alergia por detergente, por sabão, por algum creme, você pode usar a vaselina sólida. Qualquer alergia na mão, você usa vaselina. E aí a gente começa a recordar algumas coisas. E vocês sabem que eu fiz muito tempo ano passado, e esse ano também, ozônio, né? E eu, antigamente, eu fazia muito autoemoterapia, que é você tirar, e eu fazia isso sozinha, porque a minha veia é ótima, eu conseguia tirar 5 ml de sangue do meu braço e aplicava no meu bumbum, toda semana. E você aumenta a imunidade e termina com os casos de alergia. E eu me lembrei disso quando eu estava escutando uma veterinária comentar, porque eu sigo veterinários por causa da minha cachorrinha, né? E principalmente veterinários que lidam com alergia. E ela falou, e eu lembrei disso, eu falei, gente, como eu fazia autoemoterapia? Eu comecei a fazer ozônio com autoemoterapia, porque daí ela tirava o sangue, colocava no ozônio e injetava de novo, colocava de novo. Porque daí não dói e não forma bola no bumbum, né?
E aí ela comentou uma coisa. Essa veterinária falou assim: esses animaizinhos que tipo Shih Tzu, tipo que tem muita alergia, façam o seguinte: retirem 5 ml de sangue, tira 1 ml, coloca num vidro esterilizado com mais um pouquinho mais acima de meio de água destilada e coloque 1 ml de sangue. E os 4 ml vocês aplicam no músculo, fazendo uma autohemoterapia. Eu já tinha feito isso na pipoca. E eu falei, gente, eu me esqueci disso. Nosódio, o nome disso chama-se nosódio, para você tomar via oral. E eu fiz hoje isso. Eu tirei sangue, já peguei na farmácia um vidrinho esterilizado, coloquei 1 ml, daí o resto apliquei no meu bumbum e levei na farmácia. E ela vai fazer o nosódio de homeopatia do sangue, em que potência CH6, CH12, CH30, se vai passando, é uma vacina que você faz. E você toma 2 vezes ao dia, 5 gotinhas de manhã e 5 gotinhas à noite. E melhora muito a alergia. Esse nosódio eu dava muito no início da minha profissão. Gente, sabem aquela problema urinário recorrente, que você tem infecção urinária direto e não sara, toma um antibiótico e volta? Você pode fazer isso. Eu já dei muito para os meus pacientes. Eles vinham, traziam, faziam xixi, colocava ali dentro e eles próprios, já estava anotado na farmácia, levava e fazia os nosódios. Acabou o problema de infecção urinária recorrente. Gente, e eu simplesmente, porque a gente esquece, é tanta coisa na cabeça da gente, isso há muito tempo atrás. E eu lembrei disso, né? E o que você está tratando com esse nosódio? Alergia. E além de alergia, o que você está tratando? A sua imunidade, levantando a sua imunidade. Porque a autohemoterapia levanta a imunidade. Então, fechou tudo isso da ação mastocitária. No lugar de você tomar um corticoide, você faz um nosódio. Aí você vai ter que procurar na sua farmácia, na sua cidade, uma farmácia de homeopatia que faça nosódio do sangue. Ou da urina. Gente, é muito legal. É muito legal. Tá? Vou pegar o meu nosódio amanhã, que eu mandei fazer hoje, né? Pegar amanhã e vou começar a tomar. Tá? Ocil, isso deve ser muito bom para você. Por causa da tua doença autoimune também, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Essa live vai ficar gravada. Dúvidas da aula? Já usou? Ai, que legal, Rocio. Aí em Curitiba tem muitas farmácias que fazem nosódio. Muito. E aí, pessoal, tudo bem? Deixaremos... A Lead Pharma é uma que faz, Rocio. Deixaremos gravadas a aula para vocês, que é muito importante, tá? E estamos aqui. Depois eu coloco nos meus stories, que vai ficar gravado, né, a live no Instagram e no YouTube, eu coloco esse pontinho aqui da medula óssea, tá? E no mapa fica melhor, ok?
Gente, quinta-feira estamos com o café com a TCD e vamos ver se tem alguém que queira fazer algum tratamento. Zuleide, só para avisar que recebi. Ai, que legal, Zuleide. Eba! Que bom que você recebeu. Até não demorou muito não, hein? Que bom. Fico feliz. Pessoal, um beijo no coração de todos. Por favor, se vocês quiserem, porque assim, vai indo, e a gente acaba já não tendo tanto assunto para falar. Se vocês quiserem algum assunto, Rosana, vai ficar gravada. Me passa no particular e diz, professora, fala sobre isso, tá bom? Eu aceito. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe vocês.